E finalmente chegamos no último chefe de Karazhan para fechar essa raid que é bem grande, né? Esse último chefe ele vai ser um pouco complicado, certo? Principalmente a segunda fase dele vai ser onde a maioria das raids vão hypar, certo? Vão ter problemas, né? Mas assim, as mecânicas não são complicadas, porém pesa um pouco nos healers, principalmente na segunda fase e na terceira, certo? Na primeira é a fase mais tranquila. E também vocês precisam ter uma boa organização e boa movimentação, certo? Porque a gente vai ter algumas coisas acontecendo durante a raid, vocês precisam se movimentar bem e manter o posicionamento certo, certo? Enquanto vocês se movimentam, né? Vamos lá, vamos começar falando da fase 1, né, que é a mais tranquila de todas. E aí a gente tem ali, né, o Malkezar vai estar nessa área aqui, e a gente precisa que o tanque puxe, certo? E traga ele para esse canto aqui, e vire eles de costa para onde vai ficar a raid, né? Que é para aquele lado direito também que a gente vai mostrar já, né? Ele vai trazer para aqui, ele vai tancar, né, encostado ali nessa parede ali de pedra, certo? E aí a gente vai ter, né, os DPS e o tanque secundário atacando por trás. Como sempre, o tanque secundário é bom ele estar sempre na segunda na threat, né, segundo ali na ameaça do chefe, porque tem uma boa chance do chefe morrer, certo? Nessa luta, principalmente na fase 2, tem muita chance do chefe morrer se vocês não estiverem bem atentos, né? E curarem bastante o tanque, né? E aí a gente vai ter a raid, ela vai estar desse lado, certo? Nas costas também do chefe ali, encostada lá para aquele canto no máximo de distância possível, certo? Do chefe. Eu já explico por quê. E também vou explicar por que desse posicionamento, né? Mas vamos lá, vamos falar da primeira habilidade que ele vai evocar infernais durante essa luta de 45 em 45 segundos durante a fase 1 e a fase 2, né? Ele vai estar evocando infernais, certo? Esses infernais vão aparecer em lugares aleatórios e eles vão começar a conjurar Hellfire, né? Fogo do inferno. É uma habilidade que vai ficar causando dano em área. E assim que ele spawnar, que ele aparecer certo, na área, ele vai meio que fazer uma explosão ali que vai atordoar todo mundo, certo? Que estiver perto por alguns segundos. Então é bem importante que vocês estejam atentos a esses infernais, né? Quando estiver chegando na hora dele spawnar, fiquem atentos para vocês poderem se movimentar rápido, o mais rápido possível, para não sofrer muito dano, certo? Depois a gente vai ter, né, mais infernais spawnando ali durante essa luta de 45 a 45 segundos. E a gente vai falar da segunda habilidade, que é Shadow Nova. Essa habilidade a gente vai explicar o porquê, né, daquele local ser o melhor possível, porque ela causa 3.000 de dano em todo mundo que estiver em 30 jardas, certo, na distância ali do chefe. Então se todo mundo, os healers, casters e hunters, né, estiver afastado ali no máximo, né, na distância máxima possível, eles não vão ser afetados por esse Shadow Nova nunca, né, durante a luta inteira. E isso você já, né, resolve parte do problema, pelo menos. Já quem está próximo, o tanque ele vai receber, né, e é por isso que ele vai ficar encostado na parede ali de costas, certo? E quando ele receber esse dano, ele vai ser curado imediatamente e ele não vai ser jogado para trás, certo? Porque essa habilidade ela empurra todos os jogadores, né, para trás. E se esses milis, né, sofrerem, ou tanque secundário também, eles podem ser jogados para uma área que está esse infernal, certo? Usando o Hellfire. E aí esses 3.000 de dano mais o do Hellfire pode ser que finalize aquele jogador, certo? Então o que, é que a gente vai fazer? Logo nessa área aqui, certo? Ele tem meio que uma entrada ali e uma parede, certo? Que vai sair da linha de visão do chefe. Então ele não vai sofrer o Shadow Nova, certo? Se ele ficar ali. Ele vai sair do chamado Line of Sight, né? O LOS. Então o que é que eles podem fazer? Eles podem, né, antes dessa habilidade, ela vai ter 2 segundos, né, 2 ou 3 segundos de tempo de conjurar. Então quando ele começar a conjurar, vocês correm, se escondem ali atrás, certo? E é por isso que esse posicionamento aqui, né, vai ser o mais utilizado pelas raids, o mais comum. Existem outros, mas eu acho que esse aqui é mais fácil de eu explicar essa luta. Mas o importante é que eles entrem ali, certo? Fiquem naquele canto, vai sair vai acontecer o Shadow Novo, né? Os healers curam o tanque e aí eles podem voltar para o lugar depois disso acontecer. E aí ele tem mais uma habilidade chamada Enfeeble, que ele vai colocar um debuff, né, em 5 jogadores da raid aleatórios. E esse debuff vai não só diminuir toda a cura naquele jogador, a regeneração de vida, certo? Toda, mas aquele jogador vai para 1 de vida, certo? A vida dele total vai ser 1 de vida. Então se ele sofrer qualquer dano, se ele sofrer dano do Shadow Nova, do Hellfire ali, certo? Ele vai morrer. Ou se ele puxar agro do boy, isso pode virar nele, certo? Então, enquanto você tiver com o Enfeeble, que dura ali 7 a 9 segundos, né? Algo assim. Tá dizendo 9 segundos ali, mas eu lembro de ser 7, né? Mas enfim. Vai durar um
alguns segundos só. Então durante esse tempo, esse jogador tem que ter muito cuidado, né, para não sofrer nada de dano e não morrer por conta disso. Esse debuff não pode ser removido de nenhuma maneira, né. E por último ele tem a habilidade de Shadow Word Pain, que essa sim pode ser removida, né? Você pode usar Dispel Magic ou no Cleanse, né? Sacerdotes tem Dispel Magic, Paladinos tem Cleanse, que remove efeitos mágicos. Mas se você tiver Enfeeble, tiver com Enfeeble, né? E você recebeu Shadow Word Pain, pode ser que os jogadores, né, os healers, não consigam a tempo tirar de você. Então você pode usar, né? É bom você ter ali na sua bag e estar atento a isso se você recebeu Enfeeble. Estar atento para se um Shadow de Pain cair em você, você usar imediatamente a restaurativa que ela vai remover imediatamente, certo? Esse debuff. É claro que pode acontecer de você não ter, você ter usado alguma outra pote, né, e tal, mas é importante que você tenha isso em mente, né? Porque se você receber os dois, você vai morrer. Uma coisa que eu não falei é que o Shadow Nova ele acontece na fase 1 e fase 2 sempre 4 segundos depois de um Enfeeble acontecer, certo? Então, o Enfeeble vai afetar 5 jogadores na raid, e aí 4 segundos depois ele vai começar a conjurar a Shadow Nova. Então, dessa fase 1 e fase 2, você já tem essa dica, né, de quando um Enfeeble entrar, daqui a pouco a gente vai ver um Shadow Nova, então vocês já se preparam para não receber esses 3.000 de dano de Shadow, né, somente os jogadores que estão afetados pelo Enfeeble. E aí com 60% de vida, a gente vai para a fase 2. A fase 2 é a fase bem complicada, certo? É a fase que acho que mais a gente vai ver wipes, mais as raids vão ter dificuldade para se acostumar. Porque é uma fase que vai pesar muito, mas muito nos healers, certo? O dano vai ser muito alto do chefe nessa fase. E essa fase, ela não tem o Shadow de Pain, ele não vai conjurar, certo? Ele continua conjurando os Infernais, a Shadow Nova e o Enfeeble durante essa fase toda, certo? Ao mesmo tempo, 45 segundos a gente tem Summon Infernal, a gente vai ter Enfeeble durante a raid e 4 segundos depois do Enfeeble, Shadow Nova vai acontecer, certo? E aí vocês continuam tendo que dar o Lois ali, né? Sair da linha de visão do chefe para não tomar o Shadow de Nova, e todo mundo que ataca de longe fica no máximo da distância, né? Os healers também. Ele vai ter uma habilidade nova, ele vai ter 3 habilidades novas na verdade, né? Thunder Armor vai ficar afetando o tanque, certo? Thunder Armor a gente já conhece, ela vai ficar removendo a armadura, certo? Do tanque, e o tanque vai receber muito dano por conta disso. Não só por conta do Thunder Armor, mas ele também vai ter uma habilidade de Trash, que de vez em quando, certo? Ele vai dar 2 ataques extras, certo? E aí vai doer muito no tanque, ele sem armadura, com pouquíssima armadura menos, certo? E vai receber esse trash, os 2 ataques extras, vai causar muito dano no tanque. Então, na fase 2, o foco é curar o tanque, é deixar o tanque vivo, certo? A raid tem que se ajudar, se sofreu um Shadow Nova por engano, né? Tem que usar bandagem em você, né? Se vira, porque o foco de todos os healers vão ter que ser o tanque, vai ter que manter ele vivo sempre, manter escudo, certo? De proteção, tudo isso vai ajudar muito a deixar o tanque vivo. E além disso, o chefe vai ter a habilidade de parry, né, que ele vai bloquear ataques do tanque. Ele não vai bloquear ataque de quem está atrás, porque parry só acontece quem está na frente, certo? Mas, além disso, quando ele bloqueia um ataque do tanque, o próximo ataque dele é 40% mais rápido. Então ele vai estar causando ataques extras, atacando mais rápido, e o tanque vai estar com menos armadura. Ou seja, essa fase é muito fácil do tanque morrer, certo? Se vocês prestarem atenção. E é por isso que eu falei que o off-tank, o tanque secundário, tem que estar sempre em cima da threat, né? Algo que pode acontecer por ele dar parry muito, né? Ele bloquear muito a ameaça do tanque ficar ruim, né, nessa fase, e aí o tanque secundário pode passar ele, né? Se o tanque secundário passar não é tão problemático, basta ele ir lá, né, para posicionamento e tal, mas é importante que vocês prestem mais atenção nisso, na ameaça ali, né, na threat, e também em manter o tanque vivo. Essa fase 1 é toda sobre o tanque, certo? O tanque vai sofrer muito mais dano, vocês precisam curar essa fase inteira. E aí, para diminuir um pouco esse dano, né, a gente tem Demoralizing Shout, que se você tiver um guerreiro que tenha a versão melhorada dela, certa Improved Demoralizing Shout, você vai usar porque vai diminuir muito o poder de ataque, né, do chefe. E também a gente tem Curse of Weakness que os Warlocks devem colocar no chefe, certo? O ideal é que tenha durante a luta inteira, porque ele vai causar só dano físico, né, no tanque. Então você mantém ali a luta inteira o Curse of Weakness nele, que também vai reduzir bastante o poder de ataque do chefe, né? Então essas duas habilidades aí vai diminuir, né, vai ajudar bastante aos healers a curar.
mas o foco principal vão ser os healers focar. Então na fase 1 os healers têm que conservar mana, o dano não é tão alto, certo? É bem tranquilo de curar. Então conserva mana, tenta usar poção logo cedo e tal. Na fase 2 vocês vão usar o máximo de habilidades que curem muito, certo? Habilidades rápidas, itens que façam você curar mais e tal, né? Nessa fase, porque essa fase dura até ele chegar em 30% de vida, certo? Então você vai ter 30% de vida aí para causar, mas nessa fase vocês não devem usar seus cooldowns. Durante essas duas fases, né? Fase 1 e fase 2, não use os seus cooldowns, a não ser que eles, né, sejam rápidos, que voltem rápido, né? O tempo de recarga deles. Mas suas habilidades que fazem você causar o máximo de dano possível tem que ser guardadas para a fase 3, que a gente vai falar agora. Fase 3, o chefe, né, o boss, não vai ter nenhuma dessas 4 habilidades ali. Não vai ter Enfeeblement, não vai ter as habilidades da fase 2 também. E por ele não ter Enfeeble, o Shadow Nova não tem mais aquele time, né, que a gente sabia que quando ele joga um Enfeeble, depois de 4 segundos tinha um Shadow Nova. Agora o Shadow Nova vai ser aleatório, então vocês precisam prestar mais atenção ainda, né? E além disso, os infernais, ao invés de spawnar em 45, né? Eles vão spawnar de 15 em 15 segundos. Então eles vão spawnar bem mais, certo? E vocês precisam ficar atentos para saírem, né? Se aparecer ali um infernal perto de você e tal. Então, nessa fase, provavelmente vocês vão precisar de uma movimentação boa, certo? Porque pode aparecer um infernal em cima do tanque ali dos jogadores, certo? E aí vocês precisam se movimentar e aí os healers precisam se movimentar junto. Se for para os casters, né, o tanque vai ter que posicionar um pouco, levar o chefe um pouco para longe, para não ficar ali no alcance. Quem ataca de longe não ficar no alcance do Shadow Nova, porque eles tiveram que se movimentar e tal, né? Então, movimentação e organização nessa fase é bem importante, certo? Vocês têm que ser rápido, né? E essa fase, além disso, volta a Shadow de Pain, só que agora ao invés de afetar só um jogador, afetam 2. Então você vai precisar, né, dos sacerdotes e paladinos em cima ali dos dispels, removendo imediatamente essas habilidades, porque o dano é bastante desse Shadow de Pain, certo? Vão afetar 2 jogadores, vai ser bem mais chato. Nessa fase não tem Enfeeblement, né? Enfeeble que os jogadores não vão ficar lá com 1 de vida, né? Como eu colocava aquilo. Então a restaurativa nessa fase não é tão importante, porque é bom ser rápido, mas não precisa ser tanto. E nessa fase vocês provavelmente vão querer usar suas poções que aumentam ao máximo o seu dano. Porque essa fase, o ideal é que ela dure o mínimo possível. Então assim que ele chegar em 30%, todo mundo usa todas as habilidades, Bloodlust, certo? Todas as suas habilidades que aumentam ao máximo o seu dano e tenta deixar ele de 30% para 0% o mais rápido possível. E essa fase vai ser uma corrida contra o tempo, né? Além disso, ele vai evocar o machado dele, certo? E o machado dele vai atacar um jogador aleatório da raid. Ele vai continuar atacando aquele jogador. E a cada ataque que ele causa no jogador, né, cada dano que ele causa, o próximo dá mais ainda de dano. E esse machado ele não pode ser destruído, não pode dar alvo nele, certo? Você simplesmente tem que curar o jogador. O jogador tem que segurar aquele dano ali, né? E sobreviver o máximo possível, porque não tem como impedir desse machado aí atacar. E além disso ele tem uma habilidade chamada Amplify Damage, que ele vai colocar um jogador aleatório, certo? De tempos em tempos, que vai aumentar 100% o dano que aquele jogador toma. Então se o jogador que estava ali com o machado atacando receber Amplify Damage, ele vai ser muito difícil você manter ele vivo, certo? Ele vai sofrer muito dano mesmo. Se um jogador está com Amplify, presta atenção para não sofrer dano do Hellfire também, né? Nem da Shadow Nova, porque provavelmente vai ser um wipe, né? Você morre por conta disso. Então essa fase, você vê que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Muito dano. E por esses infernais serem de 15 em 15 segundos, a gente vai ter 6 a 8, certo? Infernais desses, então vão ser poucos espaços para você se movimentar. Essa fase, você precisa explodir o mais rápido possível o chefe. Porque vai chegar uma hora que não vai sobrar espaço para você correr, né? Vocês vão acabar sofrendo Shadow Nova, porque não vai ter espaço para você correr, né? O lugar para ir, para fugir. Então, vocês precisam ser o mais rápido possível. E, apesar disso, né? Não tem muito dano no tanque. Se você for pensar bem, o dano, né, vai ser só do dano físico ali do chefe. Então, essa fase é bom porque você não precisa focar tanto no tanque mais. Você pode focar agora em curar a raid, certo? A raid vai estar sofrendo Amplify Damage, Shadow de Pain, né? Os infernais vão estar spawnando em todo lado, então vai ter muita gente sofrendo dano nessa fase, certo?
às vezes não consegue evitar um Shadow Nova ou algo do tipo. Então o foco dos healers na fase 3 é a raid, mas continua, é claro, né, curando o tanque, porque ele vai sofrer um pouco de dano ainda do Malkezar, do lado do ataque dele, que dói um pouco. E aí, nessa fase aqui, finaliza, certo? O mais rápido possível o Malkezar, e aí você finaliza. E aí você terminou, né, a Karazhan finalmente. E é isso. Deixem nos comentários o que acharam desse guia, se curtiram ou não esse estilo que eu estou fazendo aqui, né? E vou tentar melhorar o áudio também, como a gente falou. Obrigado por ter assistido. Até a próxima.